tarde novamente. Quem vai ficar conosco agora é o Bruno Silveira. Ele vai estar apresentando o conteúdo Reinventando Sua Empresa com Dados. Bruno, é com você. Uma ótima tarde e um ótimo evento. Tchau, tchau. Obrigado, Juarez. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno Silveira, sou gerente de arquitetura de soluções para setor público na AWS, Amazon Web Services. Sou aqui já filho da Latinoera há muitos anos e é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu gostaria de falar com vocês hoje aqui sobre como ajudar a reinventar o negócio com a utilização de dados. Então, o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre como é que você pode olhar para a sua empresa e se preparar para uma reinvenção impulsionada pelos dados, que é algo que está acontecendo de forma mais rápida do que imaginávamos, inclusive depois desse período de pandemia que a gente está vivendo, com toda a adoção de serviços digitais e de sistemas que possam trazer uma inteligência maior e também do ponto de vista de você começar a usar sistemas mais enxutos e mais performáticos. Bom, qual que é o valor comercial de uma estratégia de dados moderna? Hoje, quando você olha a lista da Fortune 1000, que é a lista das 1000 principais empresas, as 1000 maiores empresas americanas do ponto de vista de arrecadação, você vê vários dados importantes sobre a adoção de dados para essas empresas. Então, hoje, 10%, você consegue tornar 10% mais acessível os seus dados, fazendo com que esse impacte diretamente no aumento do seu lucro líquido, é o que mostra essa matéria da Forbes. Então, quando as empresas usam pelo menos 10% mais acessível os seus dados, elas conseguem aumentar em 65 milhões de dólares o lucro líquido em um ano. Além disso, você consegue trazer aí o ROI, que é o retorno de um investimento, um aumento de 415% em 5 anos no retorno do investimento. E além disso, você também consegue trazer 48% de redução de custos em operação. Então, quando você começa a trazer dados para a estratégia do seu negócio, você consegue avançar no ponto de vista de negócio para que você tenha um negócio mais rápido, mais enxuto e tomando decisões mais assertivas. O que significa uma empresa que é orientada a dados? Primeiro, as organizações orientadas por dados buscam a verdade tratando os dados como um ativo organizacional. Então, hoje, você precisa da utilização de dados para você começar a tomar decisões de todos os níveis. Não é só do ponto de vista de mercado, também é do ponto de vista de contratação, do ponto de vista de você fazer melhores aquisições para sua empresa e assim por diante. Além disso, essa estratégia, ela configura em sistemas do qual você começa a utilizar coleta, armazenamento e organização desses dados para você poder ter uma estratégia focada em sair de um modelo focado em nicho para um modelo focado em centralização dos seus dados. Então, você traz essa acessibilidade do dado de forma mais clara. E os dados são colocados para trabalhar de fato. Então, você começa a utilizar os dados de uma maneira que ela esteja entranhada nos seus processos dentro da sua organização. Mas, no entanto, para chegar lá, os clientes precisam superar alguns problemas. Então, temos aí alguns desafios no caminho. O primeiro deles é que o fato de você ter mais dados não quer dizer que você está necessariamente utilizando eles. Então, hoje, a gente automaticamente tem mais dados gerados. Estima-se que nos próximos 3 anos haverá mais dados criados do que nos últimos 30. Um outro ponto importante, outro desafio do caminho é quando esses dados estão armazenados em vários silos. Então, hoje é muito comum ainda você ver empresas utilizando dados em vários departamentos ou em vários sistemas separados, você não tem uma organização disso e é difícil você, inclusive, correlacionar esses dados para tomar decisões mais acuradas. Outro ponto importante é a adoção de tecnologias de machine learning, inteligência artificial, para você
utilizar esses dados de uma forma mais preditiva. Então, e o que acontece? As empresas não estão preparadas para ter esse conhecimento e aplicar esse conhecimento muitas vezes. Então, tem empresas que têm os dados, mas não conseguem aplicar de forma inteligente. E, além disso, tem todas as regulações que a gente está vendo hoje em dia, uma das regulações recentes, a LGPD, por exemplo, que traz desafios de conformidade, privacidade e segurança desses dados também. O outro ponto importante também é que a pandemia que a gente está vivendo aí desde março do ano passado, 2020, ela vem mostrando aí que tem 2 pontos importantes das quais as empresas estão passando. Primeiro, para elas sobreviverem, elas precisam tomar decisões melhores, mais rápidas e com menor custo. E para elas prosperarem, elas precisam modernizar sua infraestrutura de dados. Além disso, colocando esses dados para trabalhar, usando tecnologias mais avançadas para tomar essas decisões, auxílio da tecnologia em si, e inventando novas experiências para o seu próprio cliente. Então, o que é vamos pegar como exemplo de uma estratégia de dados moderna. Essa estratégia ela oferece o melhor dos data lakes, que são os lagos de dados, isso que vocês estão vendo no centro, que é a centralização desses dados para você começar a tirar proveito deles. Esses data lakes permitem que você armazene qualquer quantidade de dados a baixo custo em formato de dados abertos baseados em vários padrões. Então, você consegue usar tecnologias como Open Data, por exemplo, para você criar esses lagos de dados, para você ter dados abertos e dados que você pode estar processando ele a qualquer momento com baixo custo. Além disso, ele permite também que você consiga detalhar silos de dados, ou seja, você consegue, mesmo dentro desse lago, separar alguns dados importantes e correlacionar entre eles. Além disso, você consegue trazer uma capacitação para a sua equipe para que ela consiga utilizar análise desses dados e ainda usando tecnologias de machine learning, por exemplo, para você começar a ter predições e prever certas coisas baseadas nos dados que você coletando do seu passado. Além disso, você também pode pensar em, primeiro, esse lago de dados ele pode te trazer uma escala muito grande, então você consegue aumentar a quantidade de dados, fazer descartes eventuais de dados de uma forma muito flexível. Você também consegue ter o melhor, o que a gente está chamando aqui de preço e desempenho, ou seja, valor, custo relacionado ao desempenho, então você não precisa ter grandes custos para ter grandes desempenhos. O acesso contínuo aos dados, então isso vai estar disponível o tempo inteiro para você, você consegue ter esse acesso para quem necessita ter acesso no momento que precisa ter acesso, garantindo alta disponibilidade. Uma governança unificada, então você consegue detectar, marcar, catalogar esses dados da forma como você necessitar, inclusive do ponto de vista de segurança, para você poder dar o acesso para a pessoa correta e o sistema correto para manipular esses dados. E, além disso, conseguir dar um passo à frente, que é o uso aí de tecnologias de inteligência artificial, machine learning, para você começar a solucionar alguns desafios de negócio que, às vezes, o ser humano, só olhando os dados, não é capaz de fazer. E como que isso funciona agora trazendo para a AWS? Como é que a AWS, com tecnologias de nuvem, consegue trazer esses pontos da qual eu estou trazendo para vocês de forma prática? Então, a gente tem alguns serviços que vocês podem ver, desde o Amazon Aurora, que eu vou dar um exemplo logo na sequência de vocês, do que ele é capaz, que é o banco de dados relacional focado em tecnologias de nuvem. Ele tem aí engines tanto do MySQL quanto do Postgres rodando por trás dele. A Amazon DynamoDB, que é o banco de dados não relacional que roda na nuvem. A Amazon SageMaker, que é fundamental para o uso de machine learning para tomada de decisão de negócio. O Amazon Redshift, que é um serviço focado em grande escala de dados, focado em Data Warehouse. O Elasticsearch, que é um serviço que você já deve conhecer muito, baseado no Elasticsearch. Além disso, o Amazon EMR, que é baseado no cluster Hadoop. Então, você consegue usar tecnologias de Hadoop on demand para você poder processar grande volumetria de dados. Olhando para essas estratégias de dados modernas na AWS, você tem aí 3 grandes ciclos que você precisa pensar nessa estratégia, e todas elas estão uma fazendo intersecção com o outro. Então, a gente vai começar falando primeiro sobre como que você
moderniza a sua infraestrutura. Então, o primeiro ponto que você tem que pensar é modernizar essa infraestrutura, porque quando a gente fala de dados e essa massa de dados que a gente vai ter cada vez maior, é como que você olha do ponto de vista de modernização para você ter custo baixo, grandes armazenamentos e disponibilidades altas para o seu ambiente. Então, o que os clientes estão fazendo para acelerar essa modernização, principalmente do ponto de vista de banco de dados, que é a grande maioria dos dados que a gente vai enfrentar como desafio. Aqui eu trago um exemplo da Samsung, vocês todos com certeza conhecem a Samsung. A Samsung, ela é a segunda maior empresa de TI do mundo em receita e é a principal empresa no conglomerado da Samsung. Eles precisavam aí de uma solução mais flexível e orientada a microserviços para substituir seu data center na internet, que era legado monolítico. Eles usavam Oracle, por exemplo. Então, a empresa migrou 1,1 bilhão de usuários da conta da Samsung da Oracle para o Amazon Aurora, praticamente sem nenhuma interrupção de serviço, e aí reduzindo drasticamente os custos de banco de dados e aumentando a escalabilidade. Então, ela conseguiu aí, fazendo uma migração de banco de dados, saindo de um banco de dados Oracle para indo para um banco de dados Aurora, que é baseado no MySQL, usando a ferramenta gratuita da AWS, que é o Amazon Database Migration, fazendo com que ele não precisasse mais gastar com grandes manutenções, com ciclos grandes de atualização do próprio Oracle e também com licença. Qual foi o resultado disso? Ela teve aí uma migração global dessa grande quantidade de dados, essa grande quantidade de usuários em 18 meses e teve uma redução de custos mensais de banco de dados em 44%. Então, não apenas a Samsung, como outros clientes ao migrar para banco de dados gerenciados pela AWS, torna as vidas um pouco mais fáceis com uma entrega no mesmo dia durante um bloqueio pandêmico, por exemplo. Então, tem grandes clientes aí que durante a pandemia eles conseguiram utilizar a infraestrutura da AWS e principalmente o banco de dados Aurora para que ele pudesse aumentar a sua carga de trabalho, incorporar mais usuários, mais alunos, por exemplo, no caso de universidade, sem ter downtime de serviço. Bom, outros desafios relacionados a essa infraestrutura de dados legado exige aí desde hardware e instalação de software, ou seja, quando você tem que manejar seu data center, você tem que se preocupar com toda a parte física, todo o cabeamento, toda a instalação, também todo o maquinário que você vai ter que gerenciar. Então, isso tem custo financeiro, tem custo de tempo também de administração, além de outras estratégias como disaster recovery, que você tem que pensar o tempo inteiro. Desempenho e disponibilidade, então, desempenho depende muito de quanto você investe para esse desempenho acontecer nessas infraestruturas. Além da disponibilidade, você tem que ter aí estratégias de backup, estratégia de, se o seu data center morrer, por exemplo, como é que você roda esse workload em outro lugar, então você tem que pensar isso o tempo inteiro. Além disso, você tem que planejar capacidade, escalonar os clusters, então como é que você faz para entender o tamanho do seu ambiente, quanto ele vai crescer e quanto ele não vai crescer em momentos de pico. Gerenciamento de segurança e conformidade. Então, você tem que, por exemplo, se você precisa de grandes programas de conformidade, como é que você vai fazer isso em cima do seu data center? Então, é uma série de processos e procedimentos que você tem que pensar, além de quantidades caras de proprietários e altas de aprisionamento, porque você acaba gerando lock-in. No caso ali da Samsung, ela estava usando o banco de dados Oracle, então ali existe todo um legado por trás disso que ela tem lock-in. No caso, indo para o Amazon Aurora, você não tem esse lock-in, você está usando uma engine que é open source, no caso do MySQL, se fosse Postgres também, e você tem essa liberdade que o open source pode te trazer. Bom, e isso, quando você olha para a nuvem, você resolve vários desses problemas. Então, você consegue ter um data center que você não precisa se preocupar com ele, com a disponibilidade dele. Você tem estratégias de backup que você pode implementar em várias regiões espalhadas pelo mundo. E isso tudo focado na principal fornecedor de nuvens do mercado hoje. Então, o segundo ponto, a gente fala um pouco aí de modernização. Então, trouxemos um caso de modernização de banco de dados relacional. E como é que você pensa em unificar esses dados? Então, eu falei para vocês agora há pouco do conceito de Data Lake, que é um grande lago de dados centralizado que ele tem N formatos de dados lá dentro. Então, como é que você faz para criar esses tipos de Data Lakes para você ter uma melhor governança de dados? Vou aqui trazer um exemplo da Equinox. A Equinox Fitness, ela tem várias marcas de saúde fitness do planeta. Eles mudaram de um data warehouse muito conhecido de mercado, que é o Teradata, que era muito caro e não estava escalando muito bem, para o Redshift, que eu mostrei para vocês agora há pouco.
Além do Redshift, ele também está usando o EMR e o Athena, que são outros dois serviços focados em Big Data da AWS. Eles usam também o S3 como o grande data lake. O que é o S3? O S3 ele é um storage focado em objetos. Então, por chamadas de API, você pode chamar dados lá dentro, você pode colocar objetos dentro dele, como planilhas, grandes massas de dados e assim por diante. Então, a conta mensal do Redshift é de 20% da manutenção atual do Teradata. Então, se você souber como esses sistemas legados são precificados, você consegue entender como é que é quando você tem um Teradata, por exemplo, você tem grandes massas de dados, data centers para gerenciar, e quando você migra para a AWS, você tem ganho de vários segmentos. Então, se você aí tem, por exemplo, bancos de dados, mesmo que não seja o Teradata, mas bancos colunares, que você tem que gerar grande massa de dados e grandes massas de storage, por exemplo, quando você usa o Redshift, você consegue trazer toda essa parte de gerenciamento físico, gerenciamento de escala, isso é gerenciado pela própria AWS. Então, você só se preocupa em gerenciar o seu banco, em colocar o seu banco para funcionar, modelar ele e trazer os melhores desenvolvimentos para ele ter uma performance adequada do seu negócio. Então, vamos falar um pouco sobre o Data Lake. De dentro para fora, né? Além de usar o Data Lake, as organizações também estão usando armazenamento de dados específicos. Então, por quê? Para você ter as melhores vantagens de desempenho, escala e custo para o que você precisa necessariamente. Então, por exemplo, o dado de fluxo de cliques de aplicativos web pode ser colocado diretamente de um Data Lake. E uma parte desses dados pode ser movida para um Data Warehouse para relatórios diários, por exemplo. Então, a gente consegue pensar nesse conceito como você começa pelo Data Lake e dele para fora você começa a usar outros serviços para poder usar melhor a engenharia desses dados e o que você precisa usar deles. Então, da mesma forma, as organizações também podem mover os dados em outra direção, de fora para dentro. Então, você pode pegar, por exemplo, serviços de banco de dados relacionais ou banco de dados não relacionais, grandes processamentos de Big Data, e você pode pegar essa coleta de dados e usar dentro do lago de dados. Então, você não precisa só fazer do Data Lake para fora, mas de fora para dentro também. E, além disso, você consegue, em outras situações, fazer essa movimentação de todo o perímetro. Ou seja, você pode tirar proveito de algoritmos de machine learning, pegando dados de banco de dados relacionais, ou você pegando grandes análises de logs e trazendo para o seu lado de dados, fazendo o processamento e trazendo ele para uma tela de BI. Então, você tem várias maneiras que você pode fazer isso. Num Data Warehouse tradicional, por exemplo, você tem tudo acontecendo só no banco de dados do Data Warehouse, ou seja, você tem pouca maleabilidade. Aqui, você consegue usar várias características de dados para beneficiar a sua análise, sua melhor coleta. E o último ponto é a parte de inovação. Aqui eu queria falar um pouco mais e me aprofundar sobre usar experiências e reimagização de processos com inteligência artificial e machine learning. Até agora a gente falou sobre modernização de banco de dados legados, modernização de dados, estrutura de dados legados, passamos por centralização de dados e agora como é que a gente pode usar inteligência artificial e machine learning para analisar esses dados de forma mais acurada. Deixa eu trazer um exemplo aqui da Domino's. Eu imagino que todos vocês, se não comeram alguma pizza do Domino's, já devem ter visto a Domino's em algum lugar. A Domino's Pizza é uma das maiores cadeias de pizza do mundo. Ela tem aí a subsidiária chamada Domino's Pizza Enterprises Limited. E ela tem sede em Brisbane, na Austrália. É a maior franquia da Domino's Pizza do planeta e mantém uma rede de mais de 2.600 lojas em todo o mundo. Ela queria reduzir os tempos de coleta e entrega dos pedidos online à medida que a demanda aumentava. Então, já que hoje mais de 70% das vendas são originadas online, ainda mais com a pandemia que aconteceu de muitas das pessoas ficarem em casa e pediam pizza de casa. Para permanecer líder desse mercado de fast food, que ele é tão competitivo, e também proporcionar melhores experiências aos seus clientes, a Domino's queria reduzir a coleta e os prazos de entrega. Então, e pesquisas indicavam que quanto mais cedo a Domino's puder entregar uma pizza, mais os clientes ficavam satisfeitos com suas sem rejeições.
Então, a solução, ela usou o Amazon SageMaker, que eu vou mostrar um pouco mais em detalhes na sequência, para fazer uma iniciativa que visava ter uma pizza pronta para retirada em 30 minutos, ou seja, se o cliente queria retirar a pizza, então ele chegava lá e retirava em 30 minutos, ou retirada em 30 minutos e entregue com segurança em 10 minutos. Então, no ciclo total de 40 minutos no máximo. O que eles fizeram? Usaram um modelo de aprendizado de machine learning para treinar o data lake deles e prever a probabilidade de um pedido ser feito. Então, eles pegaram dados históricos e começaram a fazer predições de quanto tempo que durava um pedido. Qual foi o impacto? Lojas foram assistidas a atingir a meta de entrega de 10 minutos ou menos. Em 2019, uma loja da Domino's na Austrália teve prazo de entrega médio de 5 minutos. Então, isso foi muito impactante para a empresa. Ela permitia também a implementação rápida e fácil de novos franqueados. Então, uma nova franquia da Domino's era implementada muito mais rápido com esse modelo, e a maior pontuação de satisfação dos clientes. Então, em aplicativos como iFood e outros aplicativos, você acabava vendo uma pontuação maior, e isso trazia novos clientes, o que era muito importante, tá? Bom, mas o que são as estruturas de machine learning e como você pode usar isso? Olhando para a plataforma da AWS, a gente tem 3 principais camadas de serviços. A primeira é a estrutura de machine learning, que é onde está as estruturas e a infraestrutura. Então, como é que você usa, como é que um cientista de dados pode usar a infraestrutura da AWS, usando GPU, usando máquinas de alto impacto, com um modelo on-demand que você não tem que fazer grandes aquisições de máquinas. Então, a gente tem várias infraestruturas dentro da AWS. Você pode colocar uma máquina de grande processamento para treinar a machine learning de você, e você desliga na sequência com o seu algoritmo pronto. Além disso, você pode usar o Amazon SageMaker, que é exatamente o que a Domino's usou, que eu acabei de trazer exemplo. No Amazon SageMaker você tem toda uma ideia dele para você construir os seus algoritmos de machine learning, para você poder utilizar os melhores artefatos de forma rápida para você criar o seu algoritmo de machine learning de forma automatizada, inclusive usando pipelines de desenvolvimento, para você poder implementar a sua solução. E por último, a gente tem os serviços de inteligência artificial. Então, para desenvolvedores e usuários corporativos, a AWS consegue oferecer serviços de inteligência artificial que são pré-treinados. Então, você, com chamadas de APIs, você consegue pegar essas funcionalidades específicas e incorporar o seu sistema de forma muito rápida. Então, você consegue, aí tem serviços que tratam de casos de usos comuns, como recomendação personalizada, inteligência de contact center, por exemplo, processamento de documentos, como é que você consegue transcrever um documento só com a chamada de API, pesquisas inteligentes, análise de métricas de negócio e muito mais. Então, a gente tem aí vários serviços que ele pode te trazer o melhor do uso da inteligência artificial com poucas chamadas de API. E para recapitular aqui, a gente tem, fomos rapidinho aqui, mas para recapitular, uma estratégia de dados moderna, ela passa por 3 grandes pilares: modernização, unificação de seus dados e a inovação utilizando inteligência artificial. Então, sempre que você for pensar em uma estrutura moderna de análise de dados, a estratégia de dados da sua empresa, sempre pensa nesses 3 principais pontos. Então, como você moderniza os seus dados legados, suas estruturas legadas, como é que você unifica tudo isso em um grande data lake e como que você usa ferramentas para fazer análises preditivas e também visualizações da qual o próprio usuário pode iniciar essa análise de conta própria. Se tiver alguma dúvida, o meu contato eu vou colocar ali nos comentários, vocês podem mandar e-mail para nós, a gente pode falar especificamente sobre algum assunto específico. E eu quero deixar aqui aberto para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui à disposição de vocês.